Márcia com Fabrini Santos. Primeiramente, bom dia, Fabrini. Muito obrigado de participar mais uma vez aqui do JNV. Feliz ano novo aqui, porque porque é a primeira vez que estamos nos encontrando aqui na rádio. Aqui na rádio. Então, como eu sou uma pessoa educada, eu sempre dou um feliz ano novo a todos que eu estou. Até o mês 6 pode falar feliz ano novo. Pelo amor de Deus. Mas aqui, tudo bem com você? Tudo bem, amigo. Bom dia aos ouvintes da rádio, bom dia pessoal do Facebook. Tá no Face? Tá? Sim, tá no lógico, Face. sempre. O pessoal do Instagram entrando aqui, milhares de pessoas nos acompanhando. Dá um feliz ano novo pra todo mundo. Amiga, eu já dei feliz ano novo pra Deus e o mundo, você não tá entendendo? Mas feliz ano novo, né, gente? A pessoa fica aqui, feliz ano novo, amigo. Deus te abençoe. Obrigado. Um ano muito bom, cheio de saúde, que é, né? Tô vendo que agora começou a caminhar de manhã, Sim. gente. Eu tô encontrando ele todo dia caminhando cedo. Mas o resto não deve estar fazendo nada. É que o Thor me leva pra caminhar. Eu dei o cachorro pra você pra ver se o cachorro faz alguma coisa na tua vida. Tá, vamos lá. Qual é o assunto de hoje? Vamos falar de uma coisa que eu não tenho mais, que é fadiga. Você não tem mais? Quem acorda às 5 horas da manhã pra caminhar, é uma pessoa que tem fadiga? Bom, ou ele acorda obrigado e vai. Não acorda. Não, você tá bem? Tô bem, acordando bem. É? Eu cada vez tô dormindo menos. Só que ele dorme muito mal, gente, eu sei disso. Então, é que eu cada vez eu durmo menos, mas eu nunca dormi bem, eu sempre dormi 6 horas, Tá, mas agora tá diminuindo pra 5. Esse é o papinho, esse realmente é o papinho de quem vai pagar o preço lá na frente, tá? Não adianta você fazer essa cara pra mim, gente, que a cara dele não tá uma cara legal, mas assim, esse é o papo que todo mundo fala. Não, mas eu me sinto muito bem, tá? Mas assim, mudando do assunto, mas só pra assim... Não é, esse é o assunto. Não, então, mas assim, por exemplo, do sono. Tem pessoas que dormem 10 horas, pessoas que dormem 8 horas e pessoas que dormem 6 horas. Aí até 6 horas, ok. Até 6 horas, ok, tá? Mas assim, é interessante que a gente respeite o ciclo circadiano. Então a gente vai falar do que hoje? Então fala, qual é o tema? Fadiga. E a gente vive, amigo, a gente vive ouvindo os pacientes assim. Eu não tenho ânimo pra nada. Chega final de semana, eu só quero dormir. Depois do almoço, eu quero dormir. Eu acordo, eu quero dormir. Parece que passou um caminhão em cima de mim. Eu tenho muita vontade no doce. Eu já tenho acorda muita querendo vontade dormir. No sal. Eu acordo morto de fome. Eu tenho a pressão muito baixa, tá? Então, assim, esse paciente é o paciente clássico. A gente fala fadiga adrenal, mas não existe uma adrenal que não trabalhe bem. A adrenal, gente, eu quero que vocês pensem, lembre do rim. A gente tem lá os rins, né? É uma glândulazinha, parece uma glândulazinha de gordura que fica em cima do rim e ela que produz o cortisol, que é o hormônio que nos dá vida. Então, assim, por que você acorda e consegue caminhar? Porque o seu cortisol tá bom, tá aumentando pela manhã, está subindo pela manhã. Então, a gente tem uma curva alta de cortisol, depois ela vai caindo. Já acorda com cheio de preocupação e algo para resolver, já acorda a ser acelerado. É porque o que acontece? Quando a gente fala em cortisol, as pessoas remetem à inflamação, né? Remetem a estresse. Então, assim, geralmente, se você digitar no Google cortisol alto, vai aparecer aquele cara com aquela cara, sabe? Ou numa situação de fuga, por exemplo, você tá andando na rua, vem um ladrão, quer te furar com uma faca ali, você tem que sair correndo, seu cortisol vai nas alturas, independente do horário que você tá. Por quê? Porque precisa ser liberado esse hormônio para que você tenha esse estímulo de sair correndo, certo? Então, ok. Então, vamos lá. Então, quando eu falo em fadiga, nesse cansaço extremo do paciente, eu tô falando em 2 principais assuntos. Ou estresse crônico, tá? E a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso. Ou ciclo circadiano invertido. Nossa Senhora. Então, parece um nome complicado, né? Mas quando a gente fala em ciclo circadiano, é que a gente tem que entender que a gente tem que respeitar o dia e a gente tem que respeitar a noite. Se Deus fez assim, gato, por que você vai querer ficar trabalhando até altas horas da noite? Sim. Tá? E eu acabei de receber de uma ouvinte da rádio falando, Fabrini, eu estou trabalhando até as 2 da manhã, eu chego, eu como pão, eu quero comer o mundo, eu acordo morta, isso. Ok, o que está acontecendo com ela? Infelizmente, ela não tem como respeitar o ciclo circadiano dela,
certo? Então, o que que acontece? Tem gente que fala até assim, eu produzo melhor à noite, eu trabalho muito melhor. E às vezes a pessoa até rende à noite, só que o detalhe, amigo, é que a conta chega. A conta vai chegar, porque isso, sono de mais e sono de menos, ele vai te inflamar. Ele vai levar a agressão à parede endotelial do seu corpo, ele vai te causar inflamação, ele vai aumentar a resistência insulínica, ele vai causar um dano absurdo. Então, assim, o ciclo circadiano foi feito como? Então, assim, de dia eu tenho que ter o meu cortisol alto. Conforme vai escurecendo, né, ao decorrer do dia, esse cortisol vai caindo e eu aumento a minha produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, assim, eu tenho que ter isso tudo muito bem regular, porque o cortisol pela manhã, através dele, eu vou ter serotonina. Então, é um neurotransmissor que me deixa bem, do bem-estar, né? Me deixa feliz. Quando a gente fala em serotonina, a gente fala em felicidade, aquele paciente que tá bem, que tá sorrindo, que você dá bom dia para ele e fala, bom dia, tal, tal. Não aquele paciente que você fala bom dia, você fala assim, bom dia para você. Okay. Só falta falar isso. Porque tem gente na farmácia, a gente pega, só falta falar isso. Principalmente plantão, tipo, no domingo. Bom dia, você precisa paracetamol. Tipo, meio grosseiro, né, gente? Vocês têm que ter noção das coisas, né, gente? Me dá um kit de ressaca aí. O Henrique já é acostumado, né, gente? Então, assim, o que acontece? Então, eu tenho que ter esse cortisol para ter produção de neurotransmissores, tá? E à noite, essa serotonina aqui que veio lá, né, do cortisol lá que a gente sabe, ela vai ser transformada em melatonina à noite. Então, esse ciclo tem que ser muito, muito, muito respeitado. Então, assim, a partir das 20 horas, eu tenho a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, não é interessante que eu fique com tela, com a luz de casa mesmo. Até tenta ficar no abajur a partir das 21. Eu sempre falo isso, higiene do sono. Tenta ouvir coisas que te acalmem. Então, uma oração, uma música, uma meditação. Um podcast. Ouvir o Jornal Nova Voz à noite. À noite. Depende, se você for falar de política, dependendo do que você for falar, não vai ser legal, gente. Dependendo de quem você trazer, não vai ser interessante. Vai dar mais estresse. Vai dar mais estresse. Então, assim, o que é interessante é que faça essa higiene do sono. Que você não tenha o cortisol alto à noite, certo? Então, assim, quando a gente pensa em fadiga nesses pacientes com todos esses sintomas que eu falei para vocês, a gente tem que pensar que ou ele não respeita o ciclo circadiano dele, ou o que acontece? Ele tá com estresse crônico. Então, o que a gente tem que entender? Que o estresse agudo, que eu fugi do bandido na rua, isso é importante. Luta e fuga. Isso vai fazer com que eu proteja a minha vida. Então, assim, o cortisol é um hormônio que protege o meu corpo. Ele está envolvido, inclusive, no sistema imunológico, para você ter noção. Só que quando ele é liberado cronicamente, em quais situações? Por exemplo, um paciente que está doente, está com câncer, por exemplo. Então, assim, eu tenho aquele cortisol crônico. Ou qualquer outro tipo de patologia. Ou o paciente que, vamos lá, um empresário. Eu sempre dou esse exemplo para vocês, porque a gente, é um exemplo clássico, né? Um empresário que está ali, que tem que bater meta, que tem isso, que tem aquilo. Então, ele está estressado cronicamente. Então, assim, por isso que esse estresse crônico, esse aumento do cortisol, o dia inteiro com o cortisol lá nas alturas, não é interessante. Porque esse paciente vai ficar imunodeprimido. Porque a adrenal, que é quem libera o cortisol, vai estar deficiente, ela vai estar disfuncional. Porque ela está entendendo que esse paciente precisa de cortisol, e ela começa a trabalhar em cima de cortisol, e ela acaba até às vezes esquecendo dos outros hormônios. Entendeu? Então, assim, esse estresse crônico, ele não é interessante. Então, mas é uma coisa complicada, porque eu sou uma pessoa um pouco estressada, não assim ao extremo, mas assim, uns estresses, às vezes até idiota, e isso influencia, logicamente. Com certeza. E assim, é uma coisa que às vezes tem que procurar até um psicólogo, alguma coisa assim, para você começar a entender, aceitar e começar. Sim. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade em relaxar. Chega à noite, tipo assim, eu invejo as pessoas que falam assim, vou dormir, deita,
coloco a cabeça aqui e em um minuto tá dormindo. É impossível. Se eu não estiver assistindo alguma coisa, se eu não estiver ouvindo alguma coisa, eu não durmo. E demora pra cá. Tem vezes que eu ouço 2 podcasts, E assim, 3 horas da manhã eu tô lá. e é desde sempre. Aí você para e pensa. Vitaminas do complexo B, aquela manipuladinha que a gente manipula, tal, bonitinha, com doses legais, você usa? Sim, já usei. Já usou? Uhum. Não, eu já perguntei porque eu sei que ele não usa, tá? Então, tá. Vitaminas do complexo B, essencial. Para uma boa noite de sono. No meu caso, eu tenho que tomar. Sim, com certeza. Vou passar depois. Não, e assim, magnésio. Não usa mais. Não usa mais. Tá, tudo bem. Principalmente os magnésios. Eu tô fazendo uma consulta aqui, tá? Não, mas é interessante para eles entenderem o que acontece. Tá, vamos pensar. Vitamina D, nada. Mais nada de suplementação. Daquela suplementação não tô tomando mais nada. Não, então, ok. Então, o que acontece, gente? Para vocês pensarem, para vocês entenderem o que é. São hormônios. Hormônio do sono, hormônio da vida. Eu preciso de nutriente. Então, esse corpo ele tem que estar sendo muito bem nutrido em parte de alimentação e em parte de suplementação, infelizmente. Porque, assim, quando a gente pensa em absorção do que eu estou comendo ou do que eu estou suplementando, esse intestino tem que estar maravilhosamente bem. E ele não vai ser maravilhosamente bem, porque o meu intestino não tem desbiose, o seu tem desbiose, o do papagaio, o do cara mais fantástico da integrativa ou da funcional vai ter desbiose. É impossível a gente não ter desbiose. Então, assim, eu tenho que pensar em tudo nesse paciente. Eu tenho que pensar em higiene do sono, eu tenho que pensar em magnésio, eu tenho que pensar em vitamina C, eu tenho que pensar em L-carnitina, eu tenho que pensar em antioxidante, porque eu sei que se esse paciente ele tá estressado cronicamente, ele tá consumindo muito nutriente, Henrique. Entendeu? Então, às vezes, você nem se dá conta do quanto você está estressado e o quanto você demanda nutrientes. Sim. Então, por exemplo, se eu sei que você já tem uma disfunção endotelial, que te levou a ter hipertensão, eu sei que esse corpo está inflamado. Se esse corpo está inflamado, ele está demandando muito nutriente para dar conta dessa inflamação. E aí, por exemplo, uma coisa que você percebe que é o teu sono, que atrapalha o teu sono. Tá, Fá, mas eu consigo acordar de manhã e fazer a minha atividade física, isso aqui. Mas como que tá os seus exames? Porque lembra que eu falei para vocês, primeira coisa que altera são os exames, certo? Então, assim, quando você começa, porque essa disfunção no teu sono já é um sinal e sintoma. Você ainda não tem uma patologia instalada, mas você já tem exames alterados, você já tem sinal e sintoma, você ainda não tem um diagnóstico de doença. Então, assim, essa fadiga é um sinal e sintoma, tá? De um paciente que vai ter lá na frente anemia. O básico se você tá com muito cansaço, um cansaço que você nem se esforça tanto para estar sentindo esse cansaço, uma vontade, eu não tô com vontade de levantar hoje e tal. Porque, assim, para um corpo normal, tipo assim, deitar, tal, beleza. Mas acontece isso comigo e deve acontecer com muita gente. Você fica deitado ali, às vezes eu pego uma série lá e fico... Mas esse é o erro, né? Então, mas aí eu começo a sentir dor no corpo, aí eu tenho que levantar, porque eu não aguento. Então, é comum que você não pode ficar, se você ficar deitado, é que nem um paciente que é acamado. Ele tem que ir direto ali, passar, né, pomadas e cremes, porque... Sim. O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que, para eu conseguir regular esse ciclo circadiano, primeira coisa, a parte alimentar e atividade física. Atividade física, musculação e aeróbico. Todo santo dia. De preferência no período da manhã, tá? Então, essa coisa da gente realmente acordar, olhar para o céu. E aí, quando eu olho para o céu, gente, o meu cérebro entende que está de dia e faz com que a minha adrenal produza cortisol. Cortisol de manhã tem que estar sendo produzido, certo? Então, assim, amigo, é uma junção enorme de coisas. Por isso que, por exemplo, uma consulta farmacêutica hoje é 1h30 de consulta até você parar e explicar a importância de tudo isso para o seu paciente. Porque se eu falar para você, Henrique, você tem que caminhar de manhã,
sem saber o porquê você vai caminhar? Não vai, cara. Não Sim. vai. Por que você tem que ter uma alimentação anti-inflamatória? Comer comida de verdade. Sem viver de dieta. Sem ficar comprando um monte de coisa no mercado, desembalando um monte de coisa no E mercado. não comendo. Entendeu? Então, entendeu? E é o pior, né? Compra, tem um cara. monte de coisa lá, fica tudo lá no... Cara, se você for parar pra pensar, Henrique, 90% dos meus pacientes, eles só têm comida de verdade na hora do almoço. E é uma miséria, uma comida apática, horrorosa, que tem, tipo, uma rodela de tomate, umas 2, 3 folhas de alface e, se abusar, uma cenoura. Que daí eles falam, você pergunta, tá comendo salada? Ah, tô. Ah, mas por que você tem que saber se esse paciente come bem ou não? Porque eu sou profissional da área da saúde. E quando você fala em saúde, você engloba todos os pontos, todos os pilares desse paciente. Então, assim, para eu melhorar esse paciente, eu tenho que, primeiramente, pensar ciclo circadiano, regular esse ciclo circadiano, ensinar esse paciente a fazer higiene do sono, tá? Ensinar esse paciente que ele não deve ficar com tela azul, que ele não deve ficar no computador, no celular, na TV. Ouvir é bem legal. Ouvir é bem legal. Isso eu acho bem Ler interessante. é muito bom para dar sono. Ler é muito bom, só que você tem que estar com uma luz amarela, tá? Essa que nem você tá usando aí? Essa que eu tô é bem legal. Que é amarela, mas não aqui, ó, focado na cara pra cara ficar linda, né, amigo? Só pro Não, livro. é só pro livro. É só pro livro. Então, assim, essas coisas são muito importantes. E a hora que você acorda também é muito importante para você ter uma noite boa de sono, você tem que ter um dia legal. Sim. Senão você não vai ter. A gente sabe disso. Então, daí, o que eu penso de suplementação? Eu penso em magnésio, eu penso em vitamina C, eu penso em vitamina D, eu penso em ômega 3. Eu penso em N coisas. Eu vou colocar adaptógenos no meu paciente, eu vou colocar uma ashwagandha, uma rhodiola, entendeu? Uma passiflora. Tem N coisas para você pensar para esse paciente. Então, tem muita coisa. E por mais que esse paciente, que nem essa pessoa que me mandou no direct, pare e pense, Henrique, ela não tem o que ela fazer. Então, o que é interessante? Ela chega às 2 horas da manhã, ela chega e ela toma, por exemplo, uma melatonina. Mas aí, o que a gente faz? A gente vê uma dose correta para essa melatonina, certo? Toma uma melatonina, dorme bem, e aí, o outro dia, ela acorda e segue o ritmo, tá? Mas, assim, é importante que ela faça esse sono acontecer, entendeu? Por mais que ela trabalhe à noite. Então, assim, para esses pacientes é muito difícil, mas isso tem que acontecer, tá? Então, assim, pensar num todo para esse paciente é muito importante. Ver quais são as vitaminas e minerais que estão em déficit. Então, assim, às vezes o hemograma nem alterou. Mas será que eu não tenho disfunção mitocondrial? Será que eu não tenho falta de vitamina D? Eu não tenho falta de selênio? Paciente, assim, é batata. Paciente estressado vai ter falta de selênio. Por quê? Porque o selênio é um antioxidante para esse paciente. Então, ajuda a eliminar. Gente, vocês têm que pensar que quando vocês estressam, Henrique, quando você estressa, você lembra de algo que caiu, por exemplo, no mar e oxidou. Um ferro que caiu no mar e oxidou. É isso que está acontecendo no seu corpo e no seu cérebro. Aí aquele paciente vira e fala para mim, que nem meu pai falou assim para mim, falou, não, filha, mas o que eu faço para prevenir Alzheimer? Falei, meu querido, dá uma olhada no seu copo de cerveja, no seu prato, no estresse que você é no dia a dia, não tem o que fazer. Se o paciente não se ajuda, não tem aditivo nenhum que eu coloque nele. Eu posso colocar um resveratrol, eu posso colocar uma curcumina, eu posso colocar o diabo, mas não vai adiantar nada. Ô, Fabrini, o Cezinha mandou aqui, parabenizando pelo assunto, e a Ediane, ela mandou aqui um depoimento. Ela falando aqui, esta semana está difícil dormir. Deito às 8h30 da noite e durmo, e depois da meia-noite estou acordada de novo. Aí fico acordada até dar sono, vou dormir de novo às 4 horas da manhã, e levanto às 5h30 para trabalhar. Mas minha mente está boa, mas o corpo está cansado. No meio do dia dá sono, mas eu não durmo. Tá, vamos lá. Primeira coisa que é interessante você fazer, tenta deitar lá pelas 9h30. Segura o sono até Segura o sono até as 9h30, tenta deitar lá pelas 9h30. Assiste o Jornal Nacional. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Não escuta o Henrique. Profissional da saúde aqui. O Jornal Nacional, não sou eu. Não, mas não, o Jornal Nacional piorou ainda.
Só nós ficamos loucos aqui. Então, assim, tenta colocar algo que te acalme. Coloca meditação. No YouTube, não é gente ficar, tá? Coloca no YouTube, pra quem gosta dessa coisa mais alternativa, porque eu acho Sim. bem legal. Tem o Yoga Mudra. Tem, assim, várias coisas pra baixar o cortisol, baixar a ansiedade mesmo. Ou se não, tipo, gosta de fazer uma oração? Faz uma oração. A gente tem vários canais super legais. Então, assim, tenta segurar o sono até umas 9h30 e avaliar os seus micronutrientes. Gente, avalia, faz exame laboratorial, porque a gente tem que trabalhar com prevenção. E como que eu consigo... Eu consigo prever que aquele paciente vai ficar diabético. Cara, para e pensa, como é que você consegue prever que o paciente vai ficar diabético? Ácido úrico alto, insulina, não adianta dosar a glicose. Não, doutora, mas a minha glicose tá boa, eu não tenho diabetes. Dosa insulina, meu amor. Faz insulina em jejum, depois você vem falar comigo. Triglicérides, tá? Então, assim, tem muita coisa pra gente fazer pra esse paciente. Tem muita. E outra, acordou 5h30 da manhã, faz, nem que se for 20 minutinhos, 15 minutos aí, de um polichinelo, um abdominal, faz alguma coisa pra colocar o teu corpo trabalhar. Certo? Isso é muito, 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 muito importante mesmo. Então, assim, para e pensa, gente, nós farmacêuticos, olha o tanto de coisa que a gente consegue fazer pro paciente. E às vezes é isso no balcão você consegue fazer. Sim. Entendeu? Ó, quem mais aqui comentou? A Sônia Regina mandando aqui, ó, para relaxamento e terapia, que tal fazer uma reflexologia Uma delícia, podal? fantástico. Ela falou, estou à disposição no meu consultório. Ganhou uma propaganda de graça, hein, Sônia muito Regina? legal. É muito legal. Você conhece? O que é isso? Sim, é vizinha da minha mãe, mora na frente da casa da minha mãe. Não, mas o que é reflexologia Vai trabalhar os pontinhos do seu pé, tá? Então, cada pontinho do teu pé é responsável por uma função do teu corpo, entendeu? Então, assim, tem parte de intestino, tem parte disso, ela vai saber trabalhar certinho. Sim, depois eu vou mandar o boleto lá para dar propaganda. Ó, Sônia tá devendo essa pra mim. E ainda bem que eu sabia falar o que era. Mas se eu também não soubesse, eu ia falar, gente, não sei. É a primeira vez que eu leio esse termo, reflexologia podal. Ainda bem que você tá sabendo ler. Ele ficou 3 horas lendo ali antes, mentalmente. Não, eu fiquei mentalizando aqui para eu falar da forma correta. Falei, Mas gente, essa coisa do autocuidado é muito importante. A gente tem que entender que quem vem primeiro? Eu sou em primeiro lugar, meu amor. Ninguém tira meu primeiro lugar. Ovo ou galinha? Não, amigo, daí já é demais. Eu quero que seja o ovo, porque eu vivo de ovo, adoro um ovo. Mas assim, falando sério, a gente tem que se pôr em primeiro lugar. Então assim, para com essa história de comprar roupinha linda, maravilhosa e deixar o teu corpo fadigado, morto. Aí, não, eu tô pagando academia, faço isso, aquilo. Eu vivo vendo isso. Mas eu vivo empachada, com o intestino preso, faço cocô que nem um cabrito, entendeu? Vivo morta de sono. E aí, você acha que só a academia vai fazer isso pra você? Desculpa, mas não vai. E fazer academia 2, 3 vezes na semana não é fazer academia, tá, gente? É 5 vezes na semana, pelo menos. Tá bom, Henrique Oteiro? Tá bom, Henrique Oteiro? Também, Tereza Campos, lá, ó, que legal. Machado, outro depoimento. Elizabeth Silva, não, eles só estão mandando um bom dia. Ó, aqui você. Eu tenho, tá? A Zelina do pastel, belezinha. A Zelina falou, ó, depois que conversei com a Fabrini, durmo muito bem. A Zelina é paciente minha. Isso é muito legal, amigo. A gente tem que divulgar isso, porque assim, sem medicação nenhuma, tá? É sem medicação, gente. Não tem medicação nenhuma. Ó, aqui, quem, é o Henrique que mandou? É isso? O meu xará aqui mandou, ó. Eu gostaria de saber da Fabrini, me chamou você até de doutora aqui, hein? Doutora Fabrini, o porquê. Eu tenho uma criança de 8 anos que ela não dorme durante o dia e à noite ela só vai dormir lá para 1h da madrugada e acorda cedinho. Eu gostaria de saber o que a gente pode fazer com essa criança. Tá, vamos parar e pensar. Primeira coisa, a gente pode investir num chazinho de melissa, tá? A gente pode pensar aí num chá de maracujá, a gente pode pensar num chá de alfazema, ok. Mas o mais importante é saber o que essa criança faz antes dela dormir. Esse período da noite. Será que ela fica em tela? Será que ela fica jogando? O que ela fica fazendo? Tem que tentar evitar o celular. Sim, gente, pelo amor de Deus. E a alimentação dessa criança é, assim, extremamente importante. Extremamente importante, tá, gente? Se você tem criança que é hiperativa, que não para no lugar, que isso, que aquilo, não é só, é criança.
Não, a gente tem que parar e entender um pouquinho mais, porque assim, a gente sabe que café, eu vejo muito pai dando café preto para criança. Gente, pelo amor de Deus, coloca a mão na consciência. É um veneno isso daí. E outros alimentos inflamatórios, por exemplo, o açúcar. Açúcar, eu vi com os meus próprios olhos que eu dei no café da manhã, o dia que a gente saiu de férias, a hora que a gente foi voltar embora, no café da manhã, sequilinho, sabe aquele sequilinho maravilhoso que vende no mercado? Enfim, sequilho, dei um sorvete de palito, de limão, depois do almoço, e no meio do caminho a gente achou um posto bem legal, que era tão bonitinho, a gente resolveu comer um pedacinho de bolo. Henrique Otero. Cara, eu nunca vi aquelas crianças viradas no giraia do jeito que tava. Mas elas estavam assim, num nível, amigo, que eu falei, Daniel, deixa, não vamos falar nada, porque vamos ver até onde vai. Elas entram no carro, elas deitam e capotam a viagem inteira. E as crianças, elas são bem calmas. Amigo, elas estavam assim, ó, no giraia. Mas no giraia, numa loucura que eu falei, açúcar, como pode? É super excitatório. Uma coisa que é excitatório, muita gente não sabe, causa excitação do sistema nervoso central. Pode causar, leva até, tá? Rinite. Frutas cítricas, laranja, limão, mexerica. Então, sim, amigo. É uma coisa, amigo, quando você para estudar essa área da Você fica funcional, louco. eu fico doida, porque eu adoro. Então, assim, tem muita coisa para se fazer ao paciente.